Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez com as turminhas de 7º ano, certo? E hoje a aula vai ser bem light, só que antes disso vou tirar minha máscara, certo? Porque fica melhor para vocês conseguirem compreender o que nós estamos falando, né? O que todos os professores estão aqui explicando para cada um de vocês em casa. Então vou colocar minha máscara aqui. Todos nós, né, estamos tomando as devidas precauções, todo mundo de luva, todo mundo com álcool em gel aqui do lado, para que ninguém possa estar se arriscando de maneira nenhuma. E vocês continuem em casa, viu? Se cuidem. E o que é que nós vamos fazer hoje? Vejam, hoje na aula de 7º ano, nós vamos iniciar com a correção do exercício da aula anterior, ou seja, sobre os sinais de pontuação. Lembram da aula passada? Que nós trabalhamos os sinais de pontuação. Então hoje nós iremos fazer, certo? Algumas pessoas estão tendo acesso, outras pessoas não ao material que está sendo disponibilizado e nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. Às vezes tem um aluno que é bem esforçado, bem dedicado, mas que não está conseguindo compreender, não está conseguindo estudar depois que as aulas terminam, né, de forma online, não estão recebendo material porque muitas vezes a internet não está funcionando direitinho, precisa estar na casa de um avô, isso e aquilo, sem vocês poderem estar saindo de casa, fica muito complicado. Então hoje nós vamos fazer a correção, certo, de duas das questões que foram passadas para vocês no exercício online e eu vou disponibilizar o gabarito, porque daí, se vocês já tiverem com um caderno, com a caneta, eu espero que sim, viu? Para que vocês possam anotar e ver se de fato acertaram as questões do exercício anterior e se todo mundo compreendeu sobre os sinais de pontuação realmente, né? Porque é bem fácil. Então, vamos dar início à aula de hoje. Bom, resolução das questões sobre os sinais de pontuação. Eu tenho aí, creio que essa é a questão número 9. Ela diz o seguinte: no trecho, o garçom responde, 2 pontos. Os 2 pontos introduzem o que, pessoal? Quando a gente trabalha com 2 pontos, nós estamos trabalhando com o quê? Com uma fala de um personagem que vem depois, com uma pergunta. O que significa os 2 pontos? Vocês lembram que quando a gente utiliza os 2 pontos, nós estamos indicando o quê? Uma citação de alguém, a fala de alguém que vai vir. Então vejam, aí eu tenho o seguinte, letra A, uma opinião do narrador. Esses 2 pontos estão introduzindo isso, eles indicam isso, que é a opinião do narrador, na historinha, no trechinho que vocês viram no exercício. Na letra B, uma reclamação do freguês. Na letra C, uma enumeração dos problemas do restaurante. Ou na letra D, a fala do garçom. Lembrem, quando nós trabalhamos com 2 pontos, nós estamos indicando que haverá o quê? Uma citação. E o que é uma citação? A fala de alguém num determinado contexto, certo? Na produção que está sendo feita, ou que está sendo lida ali. Então, aí, a resposta certa, Ivanildo, deixa ele passar aqui, isso, é a letra D. Esses 2 pontos, certo? Quando ele diz, o garçom responde, 2 pontos, introduz o quê? A fala do garçom, certo, pessoal? Então, aí, a resposta certa desse quesito seria a letra D. Próximo, eu tenho aí o seguinte, observe atentamente os sinais de pontuação presentes no meme abaixo e assinale a única alternativa correta. Então veja aí o homem, a cara que ele está fazendo de quê? Espanto, admiração, de quê? De susto, de medo. Vejam só como ele está. Aí diz o seguinte, não cara, que loucura, como você é burro. Vejam só. E quando eu falo assim, é justamente para que você aí do outro lado possa compreender, entender direitinho que nós devemos ter o quê? Falar com entonação, certo? Nós devemos, quando nós estamos fazendo a leitura de algo, nós devemos representar aquilo ali, falar com pausas, com entonação, com espanto, com admiração, para que a pontuação de fato seja vivenciada dentro daquele texto. Feito, tem aí no exemplo, feito esse meme. Então, nós devemos fazer a leitura pausadamente e com tudo que ela está indicando que deve ser feita. Porque às vezes a gente diz, não cara, que loucura, como você é burro. Você não está me entendendo o que esse meme está querendo dizer. E quando você lê com entonação, você percebe o quê? Que as coisas já vão fluindo, você já vai entendendo a respeito do que está sendo falado ali. Na letra A diz o seguinte, a vírgula é para você marcar a única alternativa que está correta. Vejam,
A vírgula depois de cara, da palavrinha cara, está errada, pois não se deve separar o sujeito do predicado? Será? Na letra B, as exclamações presentes no texto encerram as frases imperativas? As exclamações, será? Na letra C, o texto visual e o texto verbal denotam espanto ou admiração, por isso o uso das duas exclamações. Quando eles dizem denotam é porque mostram de certeza, é real aquilo que está sendo dito. Por isso que é denotar, certo? Para que vocês entendam o que significa. A letra D, a vírgula depois de cara está correta, pois separa o aposto explicativo. Aposto, será? E a letra E, as exclamações presentes no texto encerram frases indagativas? E aí, minha gente, o que é que vocês acham disso aí? O que é que essas exclamações de fato estão fazendo aí? E essa cara dele indica alguma coisa? Porque deixa eu deixar uma dica também para vocês. Muitas vezes, quando um professor passa uma atividade para vocês, que tem imagem, que tem figuras, que está trabalhando com charge, com tirinha, vocês devem observar não só apenas o enunciado, vocês têm que prestar atenção nas expressões, nos desenhos que estão ali, porque muitas vezes a resposta está ali, não é nem tanto no enunciado. Observe a cara desse homem. Ele está com espanto, ele está com admiração. O que é que esse homem tem? Ele tem tristeza? Ele está alegre? Tudo isso vai indicar a sua resposta ali na alternativa correta. Então, vamos ver qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra C. Observe o que ela diz. O texto visual, que é a imagem, o jeito que ele está, certo? A forma que ele está olhando, não é verdade? E o texto verbal, que é tudo que está escrito, denotam o quê? Mostram o quê para a gente? Espanto ou admiração. Por isso, o uso das duas exclamações. Então, está certíssimo quem colocou a resposta certa na letra C. Entenderam direitinho, tá certo? Que o uso das exclamações mostra exatamente isso. Para que serve uma exclamação? Ela expressa o quê? Ela exprime o quê para você? Espanto, surpresa, admiração, um medo, certo? Quando eu olho e digo, ai, meu Deus, que susto, que medo, eu uso uma exclamação. Por quê? Porque está expressando o quê? Algo que eu estou sentindo. Então, aí a resposta certa seria a letra C, né? No caso, não é seria, é a letra C. Vamos para o próximo. Agora, eu trouxe para vocês o gabarito, tá certo? Das questões, para que vocês possam anotar direitinho no caderno e depois fazer a correção em casa. Esses slides também estarão disponíveis para vocês. Assim que a aula acabar, os professores, né, o grupo que vocês já têm do WhatsApp, vocês irão receber todas elas. Então, se não der tempo você anotar tudo agora, você faz isso assim que a aula acabar, tá bom? Vamos para a aula de hoje. E hoje a aula vai ser bem mais rápida, não vai demorar tanto. Espero em Deus, minha gente, que os computadores aqui, certo, não travem, não parem, porque aconteceu isso na aula anterior. Então, assim, espero que dê tudo certo. Confiando em Deus, hoje aqui o amigo está dizendo que vai dar tudo certo. Pode seguir. Então, veja, o que é predicado? Predicado, o que é isso? Nós vamos fazer uma aula rápida, prática, e que vocês vão entender de forma bem fácil. Vamos lá. Existem 3 tipos de predicado. Antes de explicar essa questão dos tipos de predicado, vocês precisam entender o seguinte. Eu tenho numa frase o quê? 2 partes, sujeito e predicado. O sujeito de quem se fala e o predicado, a ação e o restante da frase que está sendo falada a respeito daquele sujeito. Então, nós vamos estudar hoje esses 3 tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o verbo nominal. Ou seja, o predicado verbal, isso já me remete ao quê? A um verbo, tá certo? A um verbo de ação. Um predicado nominal, quando eu tenho o quê? Um verbo de ligação, que indica um estado que eu me encontro ou que o objeto está. E o verbo nominal é quando eu tenho as 2 coisinhas juntas, certo? Tanto o verbo quanto o nome característico daquilo que está sendo falado. Mas assim, professora, está muito confuso, assim eu não entendo nada, a senhora com essas suas mãos explicando desse jeito. Então, vamos para os próximos slides para vocês compreenderem melhor. Primeiro ponto, o que é sujeito?
Aí eu digo, poxa, professora, já faz tempo que eu estudei isso. É muito fácil. Sujeito é o quê? É um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Sujeito é o quê, minha gente? É aquele que está sendo comentado na frase. É a respeito do que está sendo tratado. Isso é sujeito. Aí eu tenho um exemplo. Ana e Ruth fizeram compras no sábado. Quem é os sujeitos da frase? Ana e Ruth. Eu tenho aí um sujeito composto, formado por duas pessoas. Sujeito simples, aquele que é formado por uma só pessoa. Mas nós não vamos nos ater, certo? Nós não vamos estudar agora os tipos de sujeito, não. Hoje o foco dessa aula vai ser predicado, que é todo aquele restante da frase quando a gente tira o sujeito, que é a pessoa que está sendo falada na frase, ou o objeto, ou o que quer que seja, que esteja presente dentro daquele enunciado. No exemplo aí eu tenho fizeram compras no sábado. Observe que, quando termina o sujeito, todo o restante da frase é o meu predicado. E é sobre isso exatamente que nós vamos estudar hoje. Aí eu coloquei ali uma atenção. O verbo faz parte do predicado. E o que é o verbo ali? A palavrinha fizeram. Foi a ação que eles desenvolveram. Isso é o verbo que está localizado dentro daquela frase. Próximo. O que é predicado? O predicado é a parte da oração. Por que oração? Porque contém um verbo. O predicado é a parte da oração que contém um verbo e que traz informações sobre o sujeito, podendo ser classificado como aqueles três tipos que eu disse a vocês. O predicado verbal, quando contém um verbo, o predicado nominal, quando tem um nome, ou seja, aquele verbo de ligação, e o predicado verbo nominal, quando eu tenho os dois ali juntinhos. Vamos lá. Uma oração geralmente é dividida em duas partes. Vejam, eu tenho, feito eu havia dito, o sujeito e eu tenho a outra parte que é o predicado. A frase que eu coloquei para vocês foi a seguinte: o estranho armário foi comprado pela cliente da loja. Então eu tenho aí o sujeito, que é quem? O estranho armário. Quem foi comprado pelo cliente da loja? O estranho armário. Às vezes acontece que em algumas frases nós não sabemos identificar quem é o sujeito. Você precisa fazer a pergunta ao verbo. Quem foi comprado pela cliente da loja? Foi quem? Foi o estranho armário. Aí fica mais fácil para que vocês possam compreender. Então eu tenho aí o sujeito, o estranho armário, e o restante da frase todinha é o quê? O predicado. E aí diz o seguinte: esses termos são chamados de termos essenciais da oração. Por que eu digo que são termos essenciais? Porque são fundamentais, porque toda frase tem, tá certo? Próximo. Predicado verbal. Vamos para essa primeira explicação. O que é o predicado verbal? É constituído por um verbo de ação, chamado também de verbo significativo ou nocional. O que é um verbo significativo? É aquele que você está desenvolvendo a ação, é bem fácil. Então, o exemplo que eu coloquei aí foi: Larissa correu ontem. Quando eu digo assim, ô professora, um verbo significativo quer dizer o quê? Se eu tiro esse verbo aí, a frase vai ficar com sentido? Não vai, minha gente. Veja, Larissa ontem. Sim, Larissa ontem o quê? Então, eu preciso ter o verbo significativo, o verbo de ação nessa frase, para indicar que eu tenho um predicado verbal. O verbo de ação é a ação que ela desenvolveu dentro daquela frase. O que foi que ela fez ontem? Correu. Quem é o sujeito? Larissa. Quem é o predicado verbal dessa frase? Correu ontem. Veja, o verbo de ação, eu destaquei para vocês, é a palavrinha correu. E do lado eu coloquei, portanto, o predicado verbal é correu ontem. Não é fácil, minha gente? Não tem. Danila, não tem mais fácil do que isso, não. Só quem não prestar atenção é que não vai compreender essa aula de hoje, viu, pessoal? Próximo. Aí eu tenho o núcleo do predicado verbal. Observem. Como o predicado verbal possui um verbo de ação, seu núcleo seria o próprio verbo. Quando eu digo que o núcleo é o quê, minha gente? O núcleo é a parte principal. Nesse caso aí é o que ele está dizendo. O seu núcleo seria o próprio verbo. Por quê? Porque se eu tirar o verbo, a frase não vai ficar com seu sentido completo. Vejam o exemplo que eu trouxe. Todos os presentes da sala
pensaram sobre o assunto. Então, eu tenho o quê? O verbo principal ali é o quê? Pensaram, certo? É o que eu tenho a partir dele, o predicado verbal. E o núcleo, pensaram. Se eu retirar aquilo ali, vai ficar todos os presentes na sala sobre o assunto. E aí, a frase tem sentido? Não. A frase não fica com sentido. Então, quando eu disser assim, ou passar um exercício, ou os próprios professores de vocês passarem a atividade e pedirem para que vocês retirem o núcleo do predicado verbal, lembrem, o núcleo é a parte principal daquela frase. E você vai observar que quando você extrair ele dali, a frase vai ficar sem sentido. Então, você já sabe que aquilo ali é o núcleo, tá certo? Próximo. Relembrando. Para identificar um verbo de ação, a dica é retirá-lo de uma frase ou oração. Geralmente, se a frase não continuar com o sentido básico, o verbo será classificado como verbo de ação. Afinal, o verbo de ação é o vocábulo que guia a maioria dos sentidos de uma oração. Feito eu disse a vocês, quando vocês fizerem a leitura daquela você retira, que você extrai dali aquele verbo, você vai ver que a frase basicamente vai perder o seu sentido. Se você tirou uma palavrinha, ô professora, mas tem hora que eu não sei identificar o que é o verbo de ação. Como é que eu vou saber, professora, que aquilo realmente é um verbo de ação? Às vezes, quando você tira a palavrinha daquela frase, ela continua com sentido. Mesmo tirando a palavra, ela ainda permanece com seu sentido. Então, você já sabe que aquilo ali não vai ser o seu núcleo do predicado verbal, tá certo? O exemplo que eu coloquei aí foi o seguinte: Carlos caiu ontem. Bem parecido com o exemplo anterior, que foi com Larissa. Ou seja, a frase ao lado possui uma estrutura com sentido completo, possuindo sujeito, ação e um adicional de tempo, que é o que nós temos aí. Carlos é o sujeito, caiu é o verbo, certo? Significativo é o verbo de ação e ontem é um adicional de tempo que nós colocamos. Então, ao retirarmos o verbo de ação da oração, nós teríamos Carlos ontem. A oração o quê? Perde o sentido, ela não vai ter lógica. Então, aí dá para vocês entenderem. Perfeito? Não é fácil? Próximo. Predicado nominal, muito mais fácil do que o verbal, bem mais fácil mesmo. Se para ter predicado verbal eu preciso de um verbo significativo, eu preciso de um verbo de ação, no predicado nominal eu não vou precisar dele. Vê como é fácil. Aí diz o seguinte: o predicado nominal possui um verbo de ligação e, como o próprio nome já diz, relaciona-se com o nome, com substantivo, com adjetivo, com numeral, com pronome, sendo o verbo apenas um acessório. É só para fazer a ligação, por isso que o nome já diz, verbo de ligação. No predicado nominal, também existe o predicativo, a palavra que completa o sentido do verbo de ligação e que funciona como o quê? Uma característica. Aí observe aí. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Aí eu digo, professora, eu preciso memorizar isso daí? Importante. Importante que você tenha isso na sua mente, porque quando você observar uma frase, quando você pegar um texto, quando você estiver lá respondendo sua prova, que você observar que a professora no enunciado pediu para você destacar e dizer se aquilo é predicado verbal ou predicado nominal, você automaticamente já vai saber o que é predicado nominal. Vai saber porque ali tem um verbo de ligação. Vejam os exemplos. O exemplo diz o seguinte: o dia foi ótimo hoje. Então, eu tenho ali um verbo de ligação, certo? Eu tenho um predicativo. O predicativo é o quê, professora? A característica ou defeito, que está ligada exatamente ao verbo de ligação. Então, eu tenho um exemplo de predicado nominal. Não é fácil, minha gente? Não tem mais fácil que isso. Só se for falta de atenção, que você não tem aí de casa, viu? Prestem atenção. Aí eu tenho o núcleo do predicado nominal. Feito eu disse a vocês, vocês precisam entender que o núcleo é aquela palavrinha que se você tirar, a frase não vai ficar com o seu sentido completo. Aí diz assim, o núcleo do predicado nominal é o quê? É a própria característica, ou seja, o predicativo.
Lembra que eu disse, o predicado nominal tem verbo? Não, tem verbo de ligação. E o que é que vai estar juntinho dele? Uma característica, que vai ser o quê? O predicativo. O exemplo que eu tenho aí, o jardineiro permaneceu imóvel durante o exame físico. Eu tenho um sujeito, o jardineiro, eu tenho permaneceu imóvel durante o exame físico, um predicado, e esse predicado é o quê? Nominal. Por que é nominal? Porque eu tenho permaneceu, um verbo de ligação. E ao lado dele eu tenho o quê? Uma característica. Como foi que o jardineiro ficou? Imóvel, parado, né? Estatalado ali. Ele não se mexeu durante o exame. Então, se eu tenho uma característica, eu tenho o núcleo do predicado nominal. Próximo. Tá indo muito rápido não, né, minha gente? E aí, Evanildo, tá conseguindo compreender? Meu colega aqui está dizendo que está ótimo, ele está entendendo tudo. Eu gosto assim, de aluno que entende tudo. Próximo. E olha que ele está todo equipado. Não está feito vocês em casa não. Está de luva aqui, está com máscara, está com capacete, está com tudo, viu, minha gente? Próximo. Eu tenho aí um exemplo de predicativo, que é para vocês entenderem melhor o que é. O predicativo é a palavra que completa o verbo de ligação. Lembra que eu disse a vocês que ele vem juntinho lá do verbo? E funciona como uma característica, porém, localiza-se no predicado. Sempre vai estar lá no predicado. Olha a frase que fácil para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Ana Maria está realmente feliz hoje. O que é que eu tenho? Sujeito, Ana Maria. Está realmente feliz hoje é o predicado. Aí eu tenho está, um verbo de ligação. E eu tenho a palavrinha ali, feliz, a característica, minha gente. Lembra que eu disse a vocês que no predicado nominal, certo? Eu tenho uma característica junto do verbo de ligação? Veja, é aquilo que vai estar me indicando, vai estar aqui informando o que ele está dizendo. Eu tenho ali a característica, é o que? O predicativo. E do lado eu tenho, o predicativo ele pode ser um advérbio, um adjetivo, um numeral, um substantivo ou um pronome. Então, fiquem atentos, tá certo? Para esses 5 tipos de classificação que o predicativo pode ser. Todos eles, certo? São o quê? Características que vai vir junto do verbo de ligação. Tem dificuldade nisso? Não. É só vocês observarem se é um verbo de ação, predicado verbal. Se é um verbo de ligação, predicado nominal, certo? E observem o predicativo, observem a característica que vem a respeito daquele sujeito, a respeito do que está sendo citado na frase, para que fique mais fácil. Ô professor, e essas classificações? Isso, você precisa saber o que é um advérbio, aquela palavrinha que modifica o verbo, o que é um adjetivo, aquela palavrinha que é a característica, o que é um numeral, substantivo ou pronome. Então, tudo isso você precisa estudar, essas classezinhas de palavras, para que quando isso caia numa avaliação, numa prova externa, num teste, você saiba realmente responder as questões, porque esse assunto é bem simples, tá certo? Próximo. O predicativo somente pode ocorrer de 2 formas. Vejam como isso é importante. O predicativo do sujeito, quando a característica, qualidade ou defeito refere-se ao sujeito da oração. Ou o predicativo do objeto, quando a característica refere-se ao objeto direto ou indireto da oração. Eita, professora, estava bem fácil. Agora a senhora coloca predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. É mais fácil ainda, minha gente. É só prestar atenção. Veja o exemplo do predicativo do sujeito. Quando ele diz que a característica, a qualidade ou defeito vai ser a respeito do sujeito, é muito fácil. Você já sabe qual é o sujeito da oração. É aquilo que está sendo falado a respeito dele. Você observe a característica que vem em seguida, está sendo falado dele, então eu tenho um predicativo do sujeito. Veja a frase aí. Carla considerou-se muito amada. Uma frase dessa, eu já sei que amada está se referindo a quem? A Carla. Então, observe aí as palavrinhas. Carla considerou-se muito o quê? Amada, é a respeito dela, é a respeito de Carla que está sendo falado. Então, essa palavrinha amada, essa característica, esse adjetivo que tem aí, eu já sei que vai ser classificado como predicativo do sujeito. É muito fácil. Olha o exemplo da frase seguinte.
que é o predicativo do objeto. O terrorista explodiu a bomba antiga. Então veja que nesse caso eu já não estou falando do terrorista. Antiga não está se referindo ao terrorista. Antiga está se referindo ao quê? À bomba. Então está se referindo ao quê? Ao objeto. Observe, esse é um verbo transitivo direto. Aí dá para vocês identificarem, saberem a diferença quando a gente está falando de predicativo do sujeito e quando a gente está falando de predicativo do objeto, tá certo? Próximo. Próximo? Isso. Quando eu digo próximo de novo é porque meu amigo fica bem atento aqui e passa o slide direitinho quando isso aqui trava, minha gente, porque tem hora que isso aqui trava, que só Cristo. Predicativo verbo nominal. Veja, predicativo verbal, quando tem um verbo significativo, um verbo de ação. Predicativo verbal é um verbo significativo. Predicativo nominal, quando tem um verbo de ligação. E predicativo verbo nominal, Tassiana? Quando vem com as duas coisas juntas, né, minha gente? Muito mais fácil. Vejam. O predicativo verbo nominal possui duas características dos tipos de predicados anteriores. Neste predicado, encontramos um verbo de ação, que é a característica do predicado verbal, e um predicativo, que é a característica do predicado nominal. Vê que fácil. O exemplo que eu coloquei aí foi: Carla correu apressada ontem. Eu tenho um sujeito, Carla, eu tenho o resto do predicado todinho, veja. Esse caso aí é verbo nominal. Eu tenho correu, um verbo de ação. Eu tenho apressada, o predicativo do sujeito, que é a característica que está sendo dada daquela frase, da forma que ela correu. E eu tenho um complemento da frase, ontem. Então, quando eu digo Carla correu apressada ontem, eu estou trabalhando com um predicado verbo nominal, onde aparece um verbo de ação e aparece um predicativo do sujeito. Certo assim? Entenderam? Tem uma observaçãozinha ali do lado que diz assim: neste caso, os núcleos do predicado são dois, o verbo de ação e o predicativo. Então, aí eu tenho o quê? Os dois núcleos, certo? Tanto o verbo de ação, que é correu, quanto o predicativo, que é apressada. Próximo. Terminou. Minha gente, como foi fácil hoje, hein? Recapitulando. Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal não tem verbo de ação, tem um verbo de ligação e um predicativo, que é uma característica que vai vir ali juntinho do verbo de ligação. E no predicado verbo nominal, eu tenho os dois. Eu tenho o verbo de ação e eu tenho o predicativo do sujeito, né? Que é aquela característica que está sendo dada ali. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Espero que vocês consigam responder de fato os exercícios que ficarão para vocês disponíveis agora, quando a aula acabar. E olha, se cuidem, fiquem com Deus e um cheiro carinhoso da professora Tassiana Mirtz. Obrigada.